Irmão Xunguan, Sim? você parece estar de bom humor. Há algo de bom acontecendo na sua vida? Você acertou. Tenho notícias emocionantes para todos. Então conte. Ouvi um testemunho de que o Senhor encarnou em carne e desceu secretamente. Encarnou em carne? Isso? Desceu secretamente? Sim. Como isso é possível? A Bíblia profetizou que o Senhor retornaria entre as nuvens e que todos o veriam. Isso acontecerá em meio a raios e trovões, nuvens agitadas, exércitos marchando e sacudindo a terra e os céus. A atmosfera será de júbilo, emoção além da conta, exultação de alegria e entusiasmo incontido. E esse sentimento... Ei. Parece que você está embriagado. Sim. Você só sabe parte da história, não toda ela. De onde você tirou essa ideia? O que diz em Apocalipse 1:7? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Você acabou de dizer que quando o Senhor vier entre nuvens, as pessoas ficarão emocionadas e jubilosas. Isso mesmo. Então por que é dito todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele? Hein? Sim? Hein? Sim? Por que as pessoas lamentariam quando o vissem entre as nuvens? Se você quiser entender isso, temos que olhar para outras profecias sobre o retorno do Senhor. Outras profecias? Sim. Há muitas outras profecias na Bíblia sobre o retorno do Senhor. Vir entre as nuvens não é a única forma pela qual o Senhor retornará. Então você está dizendo que o Senhor também virá de outras maneiras? Sim, isso mesmo. O que diz em Apocalipse 16:15? Eis que venho como ladrão. E em Mateus 25:6? À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. E em Lucas 17... Ei, espera aí. Está querendo fazer um estudo bíblico aqui? Estou falando das formas que o Senhor retornará. Essas passagens bíblicas provam que o Senhor virá de outras formas? Você não sabia? À meia-noite ouviu-se um grito. E... À porta e bato. E... Como ladrão. E você não entendeu nada disso? Entendo! Entendeu? Entendo que estou confuso. É melhor você explicar. Se a única forma que o Senhor realmente retornará é vindo entre as nuvens, como a profecia como ladrão será cumprida? Pois é, você está certo. Se ele vem entre as nuvens e todos os olhos o veem, alguém terá que gritar, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Ou o Senhor precisará à porta e bato. Parece que essa não é a única forma pela qual ele virá. Sim. Continue explicando. De acordo com as profecias do Senhor, primeiro ele descerá secretamente e depois se manifestará publicamente. À meia-noite ouviu-se um grito, à porta e bato, e como ladrão, se refere à vinda secreta do Senhor. Eis que vem com as nuvens se refere à manifestação pública do Senhor. É assim que as profecias do Senhor serão cumpridas. Então o Senhor retorna primeiro em segredo e depois se manifesta publicamente. Sim. Por que ele vem em segredo? Vir em segredo se refere a Deus se tornando carne e vindo à terra como filho do homem. Tornando-se carne? Filho do homem? Isso tem base na profecia? Claro que tem base na profecia. Várias vezes o Senhor Jesus profetizou que seu retorno seria como filho do homem. Se manifesta como filho do homem e vem como filho do homem. Por exemplo, em Lucas 17, 24, 25. Pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Isso tem mesmo uma base na profecia. Sim. Então ao que o Filho do Homem se refere? Filho do homem significa alguém nascido do homem e com humanidade normal. Se for um espírito ou um ser espiritual, não podemos chamar de filho do homem. Isso mesmo.
É por isso que as profecias do Senhor sobre se manifestar como Filho do Homem e vir como Filho do Homem referem-se ao retorno do Senhor como carne encarnada. Se Deus não é carne encarnada, ele não pode ser chamado de Filho do Homem. Assim como Deus Jeová, ou como um espírito, não pode ser chamado de Filho do Homem. Ah, então vir como Filho do Homem se refere a Deus como carne encarnada. Isso. Isso é um mistério. Mas o Senhor Jesus também profetizou. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Lucas 17, 25. Isso é mais uma prova de que o Senhor retornará como carne encarnada. Se a única maneira que o Senhor retorna é entre as nuvens, como essa profecia seria cumprida? Está certo. Se o Senhor apenas retornasse entre as nuvens, quem ousaria resistir ou rejeitar? Viva! Agora ele está entendendo. Estou entendendo. Hã? Mas por que Deus vem como carne encarnada nos últimos dias? Ah, esta é uma boa pergunta. O que você quer dizer? Deus veio em carne encarnada nos últimos dias para realizar a obra de julgamento. Obra de julgamento? Deus Todo-Poderoso diz: é claro, quando Deus se torna carne desta vez, sua obra é expressar seu caráter primeiramente por meio de castigo e julgamento. Usando isto como fundamento, ele traz mais verdade ao homem, mostra mais meios de prática e assim alcança seu objetivo de conquistar o homem e salvá-lo de seu caráter corrupto. Isso está por trás da obra de Deus na Era do Reino, de a palavra manifesta em carne. Ah, então Deus vem em carne encarnada para expressar a verdade e realizar a obra de julgamento. Sim, e isso cumpre as profecias do Senhor Jesus. Quais profecias? Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. João 5:22. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. João 12:48. Deus vem como carne encarnada nos últimos dias para expressar a verdade. Profecias sobre isso aparecem no início da Bíblia. Isso. Por que Deus não realiza a obra de julgamento como espírito? Pense bem. Se Deus expressasse a verdade e realizasse a obra de julgamento como espírito, seria fácil para as pessoas entenderem e aceitarem? Ei, isso me fez lembrar que a Bíblia diz: ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte a fumegar. E o povo, vendo isso, estremeceu e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo e ouviremos. Sim. Mas não fale Deus conosco para que não morramos. E o que essa passagem da Bíblia nos diz? Se Deus falar trovejando nos céus, as pessoas não entenderão ou ousarão se aproximar. Isso parece certo? Isso parece ser bem certo. Deus Jeová disse a Moisés: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. E é por isso que Deus precisa vir encarnado em carne para realizar a obra de julgamento. Deus Todo-Poderoso diz: se ele tentasse salvar o homem diretamente na maneira do Espírito, o homem seria incapaz de receber sua salvação. E se não fosse por Deus vestir-se com a forma externa de um homem criado, o homem seria incapaz de receber essa salvação. Pois o homem não pode, de maneira alguma, se aproximar dele. Assim como ninguém poderia chegar perto da nuvem de Jeová. Somente ao se tornar um homem de criação. Isto é, colocando seu verbo na carne em que ele se tornará. Pode ele pessoalmente trabalhar o verbo em todos os que os seguem. Só então o homem pode ouvir por si mesmo seu verbo, ver seu verbo e receber seu verbo. E então, através dela, ser totalmente salvo de a palavra manifesta em carne. Agora eu entendo. Deus vem encarnado em carne porque a obra do seu plano de gestão exige isso, assim como a humanidade exige isso. Sim. Isso é bem profundo. E o significado de Deus vir em segredo como carne encarnada para realizar a sua obra vai ainda mais longe. Tem mais? A Bíblia profetiza que quando o Senhor retornar, ele separará o bom servo dos iníquos, os bodes das ovelhas, o trigo do joio e as virgens prudentes das virgens tolas. Não é? Verdade. Mas o que isso tem a ver com Deus vir em carne encarnada para realizar a obra? Vou dar um exemplo não muito preciso. Pode dar. Se o imperador quiser mostrar compaixão e eliminar os traidores, qual é a melhor maneira de se fazer isso? É óbvio que com uma investigação à paisana. Sim, isso mesmo.
Se o imperador andar em sua carruagem, cercado pela guarda real em todo o seu esplendor, as oficiais se esforçariam em recebê-lo bem e ninguém se atreveria a errar. Certo. E assim seria impossível dizer quem é leal e quem é traidor. Sim, isso mesmo. Deus vem em carne encarnada para realizar a obra Entendi. Hã? Você está dizendo que a encarnação de Deus é a mais propícia para fazer a revelação às pessoas. Isso! Se Deus viesse entre as nuvens e apontasse, chamando uma pessoa de má serva e outra de cabra, ou apontasse para você e dissesse que você é uma virgem tola, você se convenceria? Sem fatos para revelar a verdade, claro que não. É por isso que quando Deus vem em carne encarnada, isso revela todas as pessoas. Os que buscam a verdade e ouvem a voz de Deus são as virgens prudentes. Eles veem a manifestação de Deus nas palavras e obra de Deus Todo-Poderoso e dão as boas-vindas ao seu retorno. As ovelhas de Deus ouvem a sua voz. As virgens tolas, pelo fato de Deus encarnado aparentar ser comum e normal, julgam, condenam e resistem a ele de forma descuidada. E isso revela as pessoas más. Minha nossa, ao operar em carne encarnada, ele classifica as pessoas de acordo com seu tipo. Deus é muito sábio. Nos últimos dias, Deus vem em carne encarnada para operar, expressar a verdade, realizar a obra de julgamento, purificar e salvar a humanidade. E criar um grupo de vencedores antes do grande desastre. Depois, após Deus trazer desastre e conceder recompensas e punições, ele se revelará a todas as nações da terra. Estas são as etapas da obra de Deus. Os que aceitarem a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, experimentarem o castigo nas palavras de Deus e forem purificados, serão levados para o reino de Deus e desfrutarão das promessas e bênçãos de Deus. Parece que a chave para receber o retorno do Senhor é ouvir a sua voz e aceitar a obra de Deus encarnado em segredo nos últimos dias. Sim, isso mesmo. Deus Todo-Poderoso diz: muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus que, quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isto será a aparição pública do Sol da Justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para você, mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Será o anúncio do fim do plano de gestão de Deus. E será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade, já a palavra manifesta em carne. As palavras de Deus Todo-Poderoso são bem claras. Se as pessoas tolamente esperarem que o Senhor Jesus se manifeste entre as nuvens e rejeitarem e resistirem à obra do Senhor Jesus quando ele vier em segredo, os resultados serão assustadores demais. Sim. Se esperar pela hora em que Deus vier entre as nuvens para aceitá-lo, é como se você consertasse o vazamento do seu barco quando estiver em alto mar. Aí será tarde. Certo. Agora preciso ir. Ei, aonde você vai? Investigar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Ele entendeu mesmo.